Bom dia a todos. É com muito prazer que dou início às minhas atividades no Zoom com vocês. Estavam de férias, né, em abril. A Universidade de Vassouras me deu férias em abril e agora eu estou de volta, né? Meu nome é Luciano da Silva Lima, sou professor da Universidade de Vassouras na disciplina de Emergências Clínicas e Terapia Intensiva. Também sou intensivista e o objetivo de hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre drogas vasoativas e como e quando usar. Eu vou estar à disposição de vocês ao longo de toda a aula, né? Então, à medida que a gente for evoluindo e a gente vai discutindo, lembrando, essas aulas ministradas no Zoom, por mim e pelos meus outros colegas da disciplina, elas vão ser dadas novamente, né? Na verdade, o Zoom é apenas uma ferramenta para a gente poder discutir e preencher esse período de isolamento social devido ao vírus, que vocês bem sabem, né? Então, todas essas aulas serão disponibilizadas no AVA, né? O link para o nosso canal do YouTube eu vou mandar depois para vocês, né? Então, a gente criou um canal no YouTube de emergências clínicas e terapia intensiva, e as aulas vão sendo disponibilizadas tanto no YouTube como também no AVA, para que todo mundo tenha acesso. E lembrando, essas aulas serão, quando as aulas retornarem, né, de forma presencial, todo esse conteúdo vai ser dado novamente, né? Lembrando, minhas aulas são diferentes, né? Eu preciso da interação de vocês. Então, se vocês interagirem pelo áudio, para mim facilitaria, porque é dinâmico, né? À medida que eu pergunto as etapas do tratamento e as coisas vão acontecendo, tá? Então, vamos lá. Hoje, o nosso objetivo é falar sobre droga vasoativa, quando e como usar. Mas, como vocês bem sabem, independente da aula, a minha aula em si, ela é pautada em casos clínicos e a gente vai desenvolvendo o raciocínio ao longo da apresentação, tá? Então, vamos começar com o caso clínico. MAP masculino, 45 anos, 70 quilos, previamente rígido, chega ao pronto-socorro do UV às 10h10 de uma manhã, com as seguintes queixas. Opa, repara aí que eu já coloquei um 10h10 em negrito. Isso tem alguma coisa a ver com a evolução, lógico, é uma abordagem fundamental, tempo dependente. A história é o seguinte: há 2 dias, ele disse que iniciou uma febre e dor abdominal discreta e progressiva. Há 14 horas, apresentou episódios de vômitos, diarreia, sanguinolenta e desmaiou. No acolhimento com classificação de risco, aí eu paro aqui esse novo termo, né? Quando a gente estiver diante de um pronto-socorro, de uma emergência, o local onde era chamado triagem, o termo correto é acolhimento com classificação de risco, onde o enfermeiro ele vai classificar o doente de acordo com os sinais e sintomas que ele apresentar. E aí, essa classificação vai ser posta num papel e ele vai ter prioridade em relação ao atendimento, né? Como eu já conversei com vocês sobre isso, né? Se ele vai ser classificado como azul, verde, amarelo ou vermelho. Então, na classificação de risco, o paciente estava sonolento, Glasgow de 15. Isso a gente já discutiu em sala de aula, a abordagem do Glasgow, né? Então, ele tem perda de 1 ponto, porque ele estava sonolento, você chamava, ele despertava. Porém, ele falava normalmente e obedecia comando. Então, abertura ocular 3, porque ele só abriu o olho ao chamado verbal. Resposta verbal 5, ou seja, era uma resposta orientada. E resposta motora 6, entre parênteses. Como eu falei, essa é a maneira que eu gostaria que vocês adotassem daqui para frente, né? Toda vez que você escrever o Glasgow de alguém e deixar isso no prontuário, no documento, ou até mesmo for passar o caso para um colega, na passagem do plantão ou uma solicitação de vaga, é caprichoso da nossa parte definir 14 por causa de quê? Né? Porque ele pode ter 14 por estar sonolento, ele pode estar com 14 por não obedecer a comandos. E são coisas distintas, né? Então são avaliações diferentes. O 14 é fácil, que é 1 ponto só. Mas quando ele perde 6 pontos, por exemplo, e aí seria caprichosamente adequado você deixar definido aí todos os itens que foram perdidos. Então ele perdeu 1 ponto no Glasgow,
tinha uma pressão arterial de 110 de sistólica por 69 de diastólica, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 22, uma temperatura de 37 e saturando a 96% em ar ambiente. Então, o paciente chegou 10:10, ele já tinha perda de 1 ponto de Glasgow e tinha aí uma frequência respiratória de 22. A equipe de enfermagem classifica o paciente como verde, na classificação de risco, às 10:25. Então, ele foi classificado como verde, ele não é amarelo, segundo a classificação, nem vermelho, nem azul. Ele precisa de atendimento, porém, deixou claro que era verde. O paciente aguarda o seu atendimento na sala de espera. Ou seja, às 12 horas, na avaliação do exame físico da enfermagem, o paciente já mudou o padrão. Já tinha uma PA de 88/49, uma frequência cardíaca de 140, uma frequência respiratória de 38, uma temperatura de 37,9 e saturando 92%. A equipe médica responsável com a hipótese diagnóstica de desidratação pela diarreia prescreve 1 litro de soro fisiológico para o paciente às 1h15 e medicamento antiemético, bromoprida, 10 mg IV. Então, vou parar por aqui e a gente vai começar a só pontuar algumas coisas. Reparem que o paciente chegou 10 da manhã, ele foi classificado como verde. Meio-dia, ele teve sinais de gravidade, hipotensão, taquicardia, frequência respiratória, a temperatura de 37, saturando mal. O diagnóstico foi de desidratação pela diarreia e prescreveu 1 litro de soro. Vocês bem sabem isso, caso clínico é sempre pautado em situações verídicas e isso não está muito distante de nós, né? Às 3h30, a equipe médica é acionada, pois o paciente passa a apresentar rebaixamento do nível de consciência, com Glasgow de 10, aí aqui de novo, 10/15, 10 é o atual dado de total de 15, abertura ocular 2, resposta verbal 3, resposta motora 5. Ou seja, ele estava de olhos fechados, ele só abriu os olhos ao estímulo doloroso. A resposta verbal, quando ele não tem resposta nenhuma, seria a resposta verbal 1. O 2 é quando ele emite sons ininteligíveis, né? O 3, palavras desconexas. E resposta motora 5, na verdade, quando a gente chama o paciente, pede ele para executar um comando, você dá 6, quando você dá 5, ele localiza a dor. Então, foi isso que estava acontecendo com ele. E nesse momento, 3h30, ele é encaminhado à sala vermelha da emergência com uma pressão arterial de 74/45, frequência cardíaca de 132, uma frequência respiratória de 36, uma temperatura de 37,6 e saturando a 90%. Se a gente for avaliar, temos só da saturação em níveis de pressão, a gente vê que tem duas coisas acontecendo simultâneo, à medida que ele vai perdendo a capacidade de interação, ele vai desaturando, vai ficando hipotenso, só que isso já são 3h30, ele chegou às 10 da manhã. Às 3h40, a equipe médica revê o caso e dá início à abertura do protocolo de sepse, prescrevendo a coleta de exames do kit sepse e a coleta também da antibiótico terapia, né? Início da antibiótico terapia para o início imediato e administração de 1 litro de soro. Ou seja, o paciente chegou lá às 10 da manhã, 3h40, foi coletado os exames para o kit sepse, né? Para a gente avaliar, baseado sempre no SOFA. Lembrando, o SOFA é aquele score prognóstico em que você faz na admissão. Aí você avalia esse SOFA 48 horas depois de um caso dentro da unidade de terapia intensiva. Se for na emergência, esses exames de base, que a gente chama de kit sepse, na abordagem inicial do paciente com sepse, ele vai ser reavaliado. Eu preciso reavaliar esse paciente aí entre 2 e 4 horas pelo novo protocolo. Então, às 3h40, foi aberto o protocolo de sepse e administrado 1 litro de soro e colhido os exames do kit sepse. Não preciso nem dizer que esse negócio não está direito, né? Às 3h48, foram colhidos os seguintes exames: hemograma completo, gasometria e lactato arterial, creatinina, ureia, sódio, potássio, bilirrubina, transaminases, né, TGO e TGP e coagulograma.
Foi administrado cristalóide prescrito em bolos e instalado catéter nasal de oxigênio. Nesse momento, 13h48, não havia frasco de hemocultura disponíveis no setor. Isso é um problema recorrente. Toda vez que se for administrar algo, ou então você entrou no seu plantão, na emergência, vamos focar na emergência, você está dentro de um sistema de saúde, você trabalha como médico emergencista e o seu plantão começa às 7 horas da manhã. Assim que você receber o plantão e eles passarem o caso, é interessantíssimo e caprichoso você fazer o checklist de coisas, de itens que você possa precisar. Começar com a enfermagem, sempre tem, se tiver em dupla, um outro colega que pode te auxiliar, e a gente faz esse checklist, desde o carrinho de paradas, itens fundamentais, a utilização de drogas, presença dos frascos de hemocultura, se os telefones estão funcionando, se tem algum aparelho não funcionante antes de algo grave acontecer. Então, foi administrado antibiótico IV às 5h50 após a coleta das hemoculturas nos frascos recebidos no setor. Ou seja, foi identificado que precisava do antibiótico, mas não começou porque não tinha o frasco de hemocultura, e aí só foi administrado o antibiótico às 5h50. Tempos depois, os exames laboratoriais solicitados na admissão os resultados saíram, Então, as seguintes alterações tiveram nos exames laboratoriais. O lactato de 10, o valor de referência para esse laboratório seria de 2 milimol por litro, creatinina de 2,39, ureia de 56 e demais exames dentro dos valores de referência. Aí, a gente vai sempre assim, o que a ciência explica e você tenta colocar em prática. Toda vez que você estiver diante de um paciente com possível diagnóstico de sepse, o tempo é fundamental na abordagem desse paciente. Então, a gente tem que ter bem marcado que sepse ela é uma situação de gravidade e que ela precisa ser posta em prática todos os itens necessários, para que esse acompanhamento precise. Então, só olhando o lactato, esse paciente tem uma hiperlactatemia, ele tem uma creatinina e uma ureia alterados, provavelmente uma injúria renal aguda, então ele já tem aí disfunção do sistema cardiovascular, por conta da hipotensão, sistema neurológico, por conta do rebaixamento do nível de consciência, ele tem um sistema pulmonar também alterado, saturando mal, ele está com uma injúria renal aguda, eu nem preciso fazer a conta do SOFA para identificar que esse paciente ele é um paciente potencialmente grave, ele precisa ir para a unidade de terapia intensiva. É o local para onde ele precisa ir. Às 18 horas, o paciente mantinha a pressão 72/42, apesar do volume recebido. Ou seja, foi reposto o volume algumas vezes ao longo da abordagem, desde lá das 10 da manhã, e aí a equipe médica decidiu, às 18 horas, enviar esse paciente, iniciar a droga vasoativa e passagem do catéter de duplo lumen para o uso da droga vasoativa, que é a noradrenalina, a droga de escolha nessa situação na emergência ali. Após o início do fármaco vasoativo, o paciente recuperou a PAM com 66 milímetros de mercúrio e foi encaminhado à retaguarda do PS. Lembra? A gente nem precisa dizer que essa situação é muito comum, às vezes a abordagem para o paciente séptico não é feita de forma adequada, ou por falta de cuidado da equipe multidisciplinar, ou às vezes também por estresse ou volume de atendimento. Então, esse paciente ele foi encaminhado para a retaguarda do PS, sem novas condutas no momento, com o início do desmame previsto para o dia seguinte, junto com os exames solicitados para a rotina hospitalar. Vocês bem me conhecem, então esse é o cenário. A gente vai, daqui para frente, pontuar coisas, e eu preciso agora da interação de vocês. Eu preciso que vocês me auxiliem em relação a isso. Eu preciso verificar duas coisas. Uma aqui, ó. Não está andando. Opa, aqui. Foi. Considerando as diretrizes de tratamento da sepse, que é a sepsis 3, quais indicadores podem ser considerados como aderente com base nos dados clínicos do caso, que eu mostrei para vocês? Então, assim, ó, vou mostrar as 4 opções
lactato, antimicrobianos e hemocultura, ou seja, dentro daquilo que eu precisava fazer, o que foi feito? Aderência a todos os indicadores do pacote de tratamento, aderência a todos os indicadores do pacote de tratamento, com exceção da coleta do segundo lactato e reavaliação do estado volêmico, e aderência apenas à coleta do primeiro lactato e volume. Então, para começar a discutir essa abordagem, né, então vocês reparem que é um paciente que chegou às 10 horas da manhã, deixa eu voltar lá, para vocês entenderem, e aí a gente vem agora discutindo tudo. 10h10, o paciente apresentou febre, relato, né, de febre e dor abdominal há 2 dias, e a 14 horas, episódio de vômito, diarreia sanguinolenta e desmaio. Ou seja, ele vomitou, e aí a pessoa automaticamente acreditou que aquilo seria apenas desidratação e foi levando nessa situação. E a gente viu que não. No acolhimento, já marcava 2 pontos. Lembra que a gente já teve essa aula na sala de aula com o Dr. Gerson, e eu também já falei com vocês algumas vezes sobre a importância do Quicksilver, né? Então, na avaliação inicial lá, no acolhimento com classificação de risco, se eu tiver o Quicksilver 2 ou mais critérios positivos, esse paciente precisa ser olhado com um critério e um rigor maior, e a pergunta se é sepse ou não tem que ser feita. Então, se você olhar lá, o Glasgow de 14 rebaixou o nível de consciência, que era um dos pontos, né? Então, tem rebaixamento do nível de consciência, qualquer ponto perdido no Glasgow. Frequência respiratória maior ou igual, incluindo 22, acima, né? Igual ou maior que 22. E pressão arterial sistólica menor que 100 ou igual a 100, né? Menor ou igual a 100, são os 3 critérios do Quicksilver. Se 2 desses estiverem presentes, esse paciente precisa ser imediatamente avaliado pelo médico. E esse médico tem que fazer a primeira pergunta, que é: pode ser sepse? Porque sepse, a gente bem sabe, é uma doença grave e que pode levar esse paciente a morrer, e ele vai evoluir com um provável choque séptico e falência orgânica sequencial até levar à morte. Então, é tempo dependente. Então, lá às 10h10 da manhã, tinha rebaixamento do nível de consciência, a pressão arterial estava acima dos 100, então não ganha na pressão, mas ganhou no rebaixamento do nível de consciência. Frequência cardíaca não entra para o Quicksilver. 110 está taquicárdico, mas não entra para o Quicksilver. Frequência respiratória aí sim entra. Então ele está aí, com frequência respiratória de Glasgow. Esse paciente, às 10h10 da manhã, lá no acolhimento com classificação de risco, ele já mereceria essa atenção. Aí o paciente foi evoluindo, né? Então, às 10h25, classificado como verde, aguardou atendimento. Meio-dia, ele apresentou o primeiro sinal de gravidade. É esse o momento em que o médico emergencista deveria ter atuado e não atuou. E nesse momento aqui, meio-dia, 88/49, uma frequência de 140, ele precisava ser reposto o volume, mas não é apenas 1 litro de soro fisiológico, né? Então, o que a gente precisa é deixar marcado. Identificou o paciente séptico, ele pode ser séptico, esse paciente é encaminhado à sala vermelha, ele precisa ser monitorizado para a gente avaliar frequência cardíaca, pressão, o colhido dos exames laboratoriais que a gente chama do kit sepse e, fundamentalmente, fazer o que não foi feito, que era reposição de volume, 30 ml por quilo de cristalóide, e observar, independente do local onde você estiver, essa é a abordagem que você precisa ter, né? Eu vou depois colocar um slide definindo o início, meio e fim do tratamento, como deveria ser a abordagem, mas então aqui, nesse momento, ele precisava ter sido feito a reposição volêmica da maneira que precisava. Olha, então demorou até 1h15 para ele receber o primeiro soro. Então, a equipe médica responsável, só 1h15 fez 1 litro de soro. E não pode, né? O paciente tem 70 quilos, então é 30 ml por quilo. Ele deveria ter 2 litros e 100 ml de cristalóide. E aí é individualizar a abordagem. Sempre com parcimônia para evitar falência pulmonar e cardíaca. Então, a gente vai lá. Se é um paciente idoso, como é esse o nosso caso, né? Um paciente que já tem uma cardiopatia prévia, você vai titulando essa infusão, então você tem 1 hora para fazer essa reposição de volume, mas você não precisa esperar 1 hora para iniciar a droga vasoativa. Então, é isso aí, um dos pontos que pecou. Eu já estou discutindo a próxima pergunta que a gente vai fazer, né? Então, às 3h30, esse paciente rebaixa mais ainda o nível de consciência,
só tinha recebido aquele volume inicial de 1 litro de soro, né? E 3h40, só às 3h40, ele revê. Ou seja, meio-dia, o paciente já apresentou hipotensão e às 3h40 o paciente é colhido no exame do kit sepsis. Então, ele não foi abordado da maneira que deveria, né? Então, o paciente tem início, meio e fim, coisa que não aconteceu aqui. Às 3h48, os exames laboratoriais foram colhidos e a gente viu que o lactato tinha sido alterado. Então, hiperlactatemia, nessa abordagem inicial do exame na emergência, eu preciso colher um novo lactato após ter feito a reposição de volume, como eu deveria, 30 ml por quilo, início de droga vasoativa em até 1 hora. Aí aqui eu quero fazer um parêntese, é muito comum, às vezes, a gente ter na emergência uma situação em que o paciente chega da comunidade, não tem acesso venoso profundo, e eu fico no dilema. Eu começo a droga no acesso venoso profundo, eu funciono até começar. A história é assim, ó. O acesso venoso profundo, ele é fundamental tanto para monitorizar hemodinamicamente o paciente, como o início de droga vasoativa, reposição de eletrólitos, isso é fundamental. Porém, o acesso venoso profundo não pode retardar o início da sua abordagem. Como eu sempre digo, chegou o paciente hipotenso, você faz a prova de volume, fez 30 ml por quilo, nem precisa fazer os 30, você faz 10 ml e observa, faz mais 10 e observa, depois faz mais 10 ml por quilo do cristalóide e observa, você vai fazendo a ausculta, como a gente não tem na maioria das emergências um ultrassom pulmonar, é seu exame físico seriado e caprichoso, do lado do paciente. E aí você viu que depois dos 20 ml por quilo, esse paciente ainda se mantém hipotenso, você não vai precisar fazer mais 30 e esperar, pode iniciar a droga vasoativa, mas não tem acesso venoso profundo. Aí o que você faz? Faz na via periférica, você tem até 4 horas para buscar esse acesso venoso profundo. Se você não tiver habilidade para isso, pede a pessoa mais experiente do plantão. Se você estiver sozinho, aí é pedir a Deus força e você treinar para assumir o próximo plantão, aprendendo a fazer o acesso venoso. Mas a maioria das vezes, sempre tem um colega mais experiente, às vezes é um hospital em que existe o cirurgião e às vezes ele também pode ajudar. E se não tiver o cirurgião, pede ajuda no CTI. Inúmeras vezes a gente é acionado dentro do CTI para auxiliar na emergência. Ou às vezes um acesso venoso difícil, uma pessoa muito desidratada, ou com contraindicações, e aí o colega fica temeroso, e aí o intensivista é o colega que a gente sempre lança a mão. Então a gente nunca tem que ter vergonha de pedir ajuda. Eu sempre pedi, continuo pedindo, e vou pedir para o resto da vida ajuda. Não é vergonha nenhuma dizer que eu não consigo, ou pior, eu assumir que eu preciso, naquele momento, no momento de emergência, é para salvar uma vida. Então, é pedir ajuda mesmo. Então, o que a gente chama de contatos, né, com os colegas é fundamental, porque é isso. Hoje, nessa era digital, é fácil. Manda o WhatsApp, a pessoa responde ou liga, mas assim, não deixem esse paciente com acesso venoso profundo. Então, eu tenho 4 horas para poder fazer esse evento. Então, 3h50 foi iniciado o antibiótico, foi identificado que ele precisava fazer o antibiótico, fez o antibiótico só após as 5h50, quando os frascos de hemocultura chegaram. Então, tinha uma hiperlactatemia inicial, o paciente às 18 horas ainda estava hipotenso e só aqui foi iniciada a droga vasoativa. Então, a gente viu que precisava estar lá. Então, daqui, respondendo a pergunta aqui, lactato, aderência a todos os indicadores? Não. Aqui, ó, ele colheu o lactato, mas fez o antimicrobiano fora do período de 1 hora. A gente tem 1 hora para definir a vida e eu tenho que começar o antibiótico terapia em 1 hora, então não foi aderente a todos os indicadores do pacote de tratamento. E está escrito na terceira que todos os indicadores do tratamento, com exceção do segundo lactato e reavaliação do estado volêmico, não. Então, assim, foi só colhido o primeiro lactato, reposto o volume, mas ainda assim de forma inadequada. Então, a menos correta, né, seria a mais adequada para essa resposta, mas mesmo assim, em relação ao volume, eu deixei para deixar bem marcado isso, não foi feito o que deveria, então só foi o primeiro lactato. E toda vez que o primeiro lactato estiver alterado, você faz essa reavaliação
estado volêmico. Então, considerando o acolhimento como classificação de risco, o diagnóstico do caso clínico realizado pela equipe do pronto-socorro, vocês acham que foi adequado? Indique se esses foram adequados. Eu acho que não foi adequado. Então, como eu já falei com vocês, o diagnóstico inicial foi de desidratação, foi tratado com o que na emergência é comum, a reposição de volume, mas de forma inadequada. O paciente piorou nível neurológico, ele evoluiu com gravidade, ele já chegou com 2 pontos de Quick-Sofa e ele foi ganhando essas disfunções orgânicas ao longo do atendimento. Até 18 horas ele permaneceu lá na sala de retaguarda da emergência, quando que ele deveria ter sido levado para a unidade de terapia intensiva. E aí, quais são as ações de melhoria que poderiam ser propostas pelo time de resposta rápida à sepse? Então, eu coloquei aqui um slide para que a gente entenda a dinâmica, um desenho experimental, como um time de resposta rápida à sepse deve funcionar. É o que a gente treinou aqui na emergência do UV, e é assim que acontece. O paciente é admitido, trazido pelos familiares, SAMU, aciona, o que for, uma ambulância, é trazido, a enfermagem faz o acolhimento com classificação de risco, e aí o enfermeiro, nesse momento, faz as 3 perguntas situadas dentro do Quick-Sofa, e aí no nosso protocolo de sepse do hospital, a gente acrescentou redução do débito urinário. Então, ele vai fazer as 3 perguntas. Se o paciente tem, e avaliar, se ele tem a frequência respiratória maior ou igual a 22, se ele tem a pressão arterial sistólica menor ou igual a 100, se o Glasgow dele rebaixou qualquer ponto, ou se ele tem uma redução do débito urinário. Aí, se nenhum dos critérios estiver positivo, se um apenas tiver, esse paciente ele segue o atendimento na emergência, mas não é classificado como sepse, porque a pergunta que o enfermeiro tem que fazer é: pode ser sepse? Mas se 2 ou mais desses critérios estiverem positivos, ele segue para o atendimento da sepse. Então, ele viu que não tem 2 dos 4 critérios do Quick-Sofa, que a gente modificou acrescentando débito urinário. Esse paciente segue o atendimento na emergência, não é um caso possível de sepse, pelo menos nesse momento, e o paciente segue na avaliação normal. Porém, se tiver 2 ou mais desses critérios, a resposta sendo sim, o enfermeiro chama o médico que vai continuar a avaliação diagnóstica e ele vai perguntar: pode ser sepse? Se ele falar que não, através de um questionário guiado do nosso protocolo, ele vai fazer uma anamnese dirigida para ver se esse paciente apresenta infecções ou disfunções orgânicas já previamente sabidas e, consequentemente, buscar esse foco infeccioso. Lembrando, para ser sepse, o paciente tem que ter uma disfunção orgânica, uma resposta do organismo de forma exacerbada à presença de uma infecção conhecida ou não desse paciente. Então, é um médico responsável por fazer essa avaliação. Se ele fizer essa avaliação através da anamnese dirigida e identificar que não pode ser sepse, beleza, o paciente segue o atendimento dentro da emergência, mas sem abrir o protocolo. Se o médico identificar que sim, pode ser sepse, ele aciona esse time de resposta rápida. Na maioria dos casos, quando há um time de resposta rápida, é uma equipe multiprofissional formada pelos médicos da emergência e do CTI, pelos enfermeiros da emergência e do CTI, fisioterapeutas, a equipe da farmácia, a equipe do laboratório e, no caso do UV, o Núcleo Interno de Regulação. Que são essa equipe que vai preparar o caminho para esse paciente ser encaminhado para possível terapia intensiva. Imediatamente, ao acionar o time de resposta rápida, esse médico emergencista, ele vai levar esse paciente para a sala vermelha. Entenda como sala vermelha esse local em que possa monitorizar esse paciente. Na maioria das vezes, nem na sala vermelha tem vaga, por conta da gravidade de doentes que chegam no volume ao longo do dia. Mas o que é fundamental é deixar esse paciente monitorizado, se não for na sala vermelha, numa sala amarela, um local para que isso aconteça. Eu tenho que colher as amostras de hemocultura. Quando eu coloquei aí hemocultura, entenda que sejam culturas que você achar necessário. Hemocultura não pode deixar de faltar, mas às vezes o paciente ele chegou numa situação grave, precisou ser entubado, e aí ele foi para a sala vermelha, aí você colhe a cultura de secreção traqueal. Se for um relato da família de infecções urinárias de repetição, uma protração da diurese, ou uma ardência para urinar, sei lá, avaliado de acordo com o seu feeling, no momento
da sua abordagem, culturas em geral. Antibiótico na primeira hora, então isso é marcado, a gente já falou sobre isso na sala de aula, e aqui é um caso clínico em que a situação está se pondo diferente do que deveria ter sido feito, então eu tenho até 1 hora para começar esse antibiótico e manter esse paciente monitorizado após coleta de hemocultura. Eu doso o lactato, e esses exames laboratoriais, na verdade, são exames que chamamos, né, de kit sepse. Eu tenho o hemograma completo, a gente criou, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver aqui, um carimbo que tem hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, lactato, PCR, TAP-PTTNR, bilirrubina total e frações, cloro, hemocultura, 2 amostras. Então, o médico da emergência vai carimbar esses exames no pedido de exame, então ele não vai precisar lembrar quais são os exames que vão ser pedidos. E o paciente, automaticamente, quando ele for classificado como séptico, a gente criou também um carimbo sepse que vai no BAN, vai na folha de prescrição, para que a gente tente desburocratizar esse atendimento, né? Então, através desse exemplo simples de um carimbo, e de acordo com a avaliação da equipe multiprofissional, né, a farmácia e o laboratório fundamentais vão dar prioridade à liberação desse antibiótico, e isso aí facilita. Então, isso aqui faz parte do nosso protocolo, né, que serviu de base aí para eu poder trazer a aula, né? Então, o exame laboratorial escolhido, a reposição volêmica sempre 30 ml por quilo, e o início da droga vasoativa tem que ser questionado. Esse paciente precisa ou não precisa de início de droga vasoativa? Então, eu colhi o exame no momento inicial, eu tenho 1 hora para fazer todo esse pacote, e aí eu espero de 2 a 4 horas para fazer uma reavaliação desse paciente. E a pergunta que não quer calar é, se eu tenho sepse, eu tenho que perguntar se esse paciente pode ter choque séptico. E qual a diferença da sepse para o choque séptico? O choque séptico, quando esse paciente se mantiver hipotenso, com lactato elevado, né? Então ele tem que estar hipotenso, apesar da reposição de volume inicial de 30 ml por quilo, e necessário utilizar drogas vasoativas para essa pressão arterial média se levar acima de 65. Então, se esse paciente tiver essa necessidade de droga vasoativa para manter uma PAM acima de 65 e hiperlactatemia, esse paciente tem choque séptico. Então, a pergunta é, pode ser sepse ou choque séptico? Se o médico falar que não, esse paciente continua na sala vermelha, vai buscar uma melhoria, reavaliar esse lactato caso esteja elevado no início e reavaliação contínua desse paciente de tempos em tempos, com a coleta da gasometria, se houver indicação, e manutenção desse estado volêmico do paciente. Mas se a resposta for sim, se esse paciente tiver sepse ou choque séptico, a gente providencia a transferência desse paciente para a terapia intensiva, que é o local onde ele vai ser levado em consideração e a gravidade desse quadro ele vai ser acompanhado. Lógico que a sepse não é uma doença do CTI. Isso é uma coisa que eu sempre bato com vocês. A sepse começa em casa. Às vezes o idoso chega, inúmeras vezes, né? Ontem mesmo, um relato rapidamente do que aconteceu ontem, a gente estava de plantão 24 horas lá no CTI. À noite, foi solicitada uma vaga de um paciente de meia idade, 55 anos, negro, hipertenso, com relato de desnutrição e desidratação. A vaga foi pedida por conta de desnutrição e desidratação. Na chegada dele, ele veio da UPA para o CTI. Quando ele chegou no CTI, eu fui colher a história com o familiar. E a história não era nada de desidratação pura e simples, né? Foi exatamente o que aconteceu. Era um paciente idoso, de meia idade, porém com um relato de infecções urinárias de repetição. E aí a abordagem inicial na UPA foi deixado de lado o EAS, e aí o paciente tinha, assim, uma infecção urinária, e essa infecção urinária causou hipotensão, e aí descompensou o nível cardíaco, o paciente tinha uma insuficiência cardíaca, e a gente deixou o paciente lá para poder avaliar com o início de antibiótico e tudo. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria deixar marcado às vezes o paciente ele se apresenta de uma forma,
própria família, ela às vezes te induz a pensar numa situação diversa do que realmente está acontecendo, e a emergência é você o responsável por encadear esse tratamento, né? Então, após a abordagem com esse paciente na terapia intensiva, você decidiu, já estava de plantão lá na terapia intensiva, iniciar o Luciano, treatment. Oi? só uma coisa que eu fiquei meio preocupada. Nesse Pode falar. paciente, houve equívoco lá desde a classificação de risco. Uhum, Mas se fosse, vamos supor que não pontuasse no ClickSofa, mas fosse uhum, um paciente por outro motivo, não a sepse, que só aham. tivesse com Glasgow rebaixado, ele já não merecia avaliação médica imediata, porque se chega um Sim. paciente na emergência, com um rebaixamento de Uhum. nível de consciência, eu tenho que explicar por quê, saber muito bem por quê. Ah, não, a família fala que ele é assim mesmo, é uma sequela, que ele ficou assim muitos anos. Se não foi isso, acho que eu tenho que explicar, tem que chamar o médico para que isso seja investigado sim, de imediato, né? Mesmo que não É pontue no verdade. que sofa. Exatamente, porque mesmo que não pontue, foi boa a sua abordagem, a gente está falando de um paciente séptico, mas se o paciente rebaixou o nível de consciência, é preciso identificar a causa, né? Porque ninguém está sonolento à toa. Está sonolento porque passou a noite estudando, fez uma prova e está cansado, é uma coisa, mas o paciente sem nenhum motivo para essa alteração, quer seja da pressão, isso, o que você falou, pode servir de gatilho para tudo. É trabalhar pensando na gravidade. É você abordar qualquer paciente que chegue para você na emergência com um olhar crítico, para saber se. Porque ele busca a emergência por um motivo. Se ele buscou por conta da sonolência, desidratação, sei lá. É não considerar isso apenas natural, uma evolução esperada de um quadro que pode deteriorar. Então, na abordagem do acolhimento com classificação de risco, não foi feito adequado, né? A equipe que classificou, a equipe de enfermagem classificou o paciente como verde, e aí o atendimento verde não teria prioridade, então já foi errado desde aí. Mas o que você pontuou é certíssimo, é olhar para qualquer paciente com a sua visão crítica e criteriosa, buscando sempre algo de errado, porque emergência é isso, é o lugar mais difícil de trabalhar, porque você tem aí de 5 a 10 minutos para definir uma conduta diante de um paciente. Ah, só tem 10 minutos? É o que a gente diz, né? Porque também você não vai poder ficar uma hora buscando hipóteses diagnósticas, você está numa sala de emergência. Outras coisas vão acontecendo e você tem que ter esse discernimento. Por isso que é o local de difícil trabalhar, porém é o primeiro local onde você consegue um emprego, né? Porque você está sem experiência, você vai para a emergência, mas assim, na minha visão, né, de uma medicina no futuro adequada, os médicos mais experientes tinham que estar na emergência, né? Porém, é o local onde a gente consegue o nosso primeiro emprego e a gente vai aos trancos e barrancos aprendendo a lidar com essa situação. Mas isso você está correto, né? Então você estava lá na emergência, Professor, foi não? você falou que você faz a primeira coleta de exame e aí depois de 2 a 4 horas reavalia. Aí nessa Aham. Isso, a reavaliação você reavaliação. faz Uhum. tudo de novo. Isso, na verdade, assim, ó, no primeiro momento aqui, ó, eu levei para a sala vermelha, eu monitorizei, colhi a hemocultura, fiz o antibiótico, dosei o lactato e esses exames laboratoriais. Esse resultado vem para cá nessa minha reavaliação, né? Uhum. E aí eu tenho aqui nessa primeira reavaliação uma hiperlactatemia. Esse lactato elevado, nesse momento aqui, eu tenho que tirar da minha hipótese o choque séptico. Lembra? Hoje, o diagnóstico de choque séptico ele tem que ser um paciente séptico que ele apresentou hipotensão, refratária à reposição de volume, sendo necessário o início da droga vasoativa para manter uma PAM acima de 65 e hiperlactatemia. Então, após essa primeira reavaliação, eu tenho que reavaliar esse paciente caso ele já não seja classificado como choque séptico. Quando ele é avaliado nessa primeira reavaliação aqui como
choque séptico, eu encaminho ele para o CTI, mas o médico do CTI vai continuar a avaliação. Ele vai ver se a abordagem com o início da droga vasoativa aqui fez o clearance desse paciente hiperlactatêmico, né? Ele tem um tempo de 2 a 4 horas para reavaliar isso. Então, nesse período, ele já está na terapia intensiva e esse médico vai dar sequência. Um dos critérios para avaliar se esse paciente respondeu adequadamente à reposição de volume e o início de droga vasoativa é o clearance desse lactato. Então, solicito exames em 1 hora, reavalio de 2 a 4 horas e eu volto até 6 horas, que o pacote hoje da sepse 1 hora eu faço tudo e 6 horas eu reavalio. Mas só que entre 2 e 4 eu vejo esse lactato. Esse paciente com hiperlactato, eu peço de novo e até 6 horas. Ele já, se Deus quiser, ele está dentro da terapia intensiva e o médico intensivista avalia esse lactato. Entendeu? Tá bom, obrigada. Imagina. Luciano. Pois não? Posso falar? Me falar. Obrigada, amiga. Você pode repetir quais são os exames que estão no carimbo, por favor? Posso sim, eu vou mandar para vocês depois a foto, né? Mas é o básico, é o que eu denominei de kit sepse. Não precisa ter esse carimbo. Mas por que tem um carimbo? Porque facilita, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Então, assim, o colega da emergência não precisa ficar perdido em pedir o que vai pedir. Então, é hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, o lactato. O lactato é fundamental para a gente poder definir se o paciente tem ou não tem choque séptico. PCR, TAP, PTT, NR, bilirrubina total e frações, cloro e hemocultura 2 amostras. Lógico que esse carimbo que eu fiz foi para fazer o protocolo que a gente criou para o UV. Isso pode ser adaptado, mas não pode deixar de ter esses exames. E que exames são esses, Carol? É aquele exame do paciente, do SOFA. Eu vou avaliar no SOFA, depois da terapia intensiva, se ele teve disfunções orgânicas. Então, eu abordo inicialmente com um carimbo. O carimbo foi só uma maneira de facilitar a vida do colega e, fundamentalmente, que o protocolo não deixe de ser seguido, para que tenha uma uniformidade na abordagem. Essa é o que eu falo, capricho, né? Se a gente tiver 3 itens aí, daqui a pouco vocês serão médicos e é com muito prazer que eu vou vê-los atuando, né? Então, a gente precisa ter fundamental para ser um médico de sucesso, não é ter seguidores na rede social, não é ter dinheiro. Lógico que a gente trabalha e a vida capitalista precisa que a gente ganhe dinheiro, né? Mas todos os médicos bem-sucedidos que eu conheço da minha vida e que servem de exemplo para mim, eles são empatas, né? É ter empatia, é você se pôr no lugar do outro e exercer a sua medicina da maneira que você gostaria que exercessem com vocês. A segunda é ter capricho. O capricho é no exame físico, é na letra legível. Mas a minha letra é horrível. Faz letra de forma. Mas a minha letra é horrível na letra de forma. Digita. Mas eu não consigo digitar. Aí você vai ter que ter um jeito de escrever de forma legível, porque esse é o capricho. Quando você escreve, alguém vai ler. Não é para você, é para que alguém interprete aquilo. E terceiro, a boa vontade, né? Então, se você tiver empatia, se for no caso do outro, né? Se você tiver a boa vontade para lidar com esse doente e tiver capricho, eu acho que isso aí a medicina faz isso. Você é um bom médico. Eu me considero, modéstia da parte, um bom médico. Mas mais do que tudo, eu prezo diariamente para eu nunca perder a boa vontade de examinar o doente e de diagnosticar alguma coisa que eu não sei ainda, e a boa vontade de falar com o outro, tratando ele da maneira que eu deveria, e capricho no que eu vou fazer. Quer seja numa aula, quer seja na vestimenta para apresentar a aula do Zoom, que eu estava tenso, né? Porque falar para a câmera é muito doido isso, né? Porque é diferente falar para vocês ao vivo, mas eu estou adorando, estou aprendendo, na próxima aula vai ficar melhor, fiquei meio perdido no início. Então é isso, tá bom? A gente marcar, esses são os exames. E eu criei também o carimbo sepse, né, para facilitar essa abordagem. Gente, é sempre assim, tá? Se alguém tiver dúvida, não tenham vergonha. Vocês podem perguntar. Às vezes, eu sei que tem pergunta no chat, mas eu não estou sabendo ainda responder aqui. Deixa eu ver aqui, tem perguntas no chat. Luciano, Oi. Você pode repetir, por favor, quais são as situações em que você repete o lactato? Sim, a situação de repetir o lactato é quando aquele lactato
inicial, que é daquela primeira hora, ele veio elevado. Aí eu faço assim, ó, eu colho o exame 1 hora, aí esse resultado sai entre 2 e 4 horas depois. Eu colhi esse exame lá com 1 hora do atendimento. Entre 2 e 4 horas eu avalio esses exames. Vi que ele está elevado, eu tenho até 6 horas para colher um novo lactato. É aquele pacote da primeira hora e de 6 horas. Antes de 2018, eu tinha até 3 horas para fazer tudo e 6 horas para reavaliar o estado volêmico. Agora não, é tudo na primeira hora, então eu tenho abordagem com os exames, o lactato está alterado depois dessa minha reavaliação, entre 2 a 4 horas, eu reavalio o lactato e o estado volêmico. E aí eu peço, nesse momento, um outro lactato para que, próximo às 6 horas, eu tenha uma definição se esse paciente está sendo adequadamente tratado. Se essa reposição volêmica e esse início de droga vasoativa está sendo de maneira eficaz. Entendeu? Entendi, mas depois que você tiver o resultado desse segundo lactato, você pede um novo ou segue só com o resultado desse segundo? Não, assim, o lactato ele é um fator um marcador de tratamento, então você pode fazer essa reavaliação. Na maioria das vezes, num cenário ideal, esse paciente já vai estar no CTI e o colega que tiver no CTI vai fazer a solicitação desse lactato seriado. Então, aí de 6 a 12 horas depois desse segundo lactato alterado, ele vai pedir um novo lactato, mas tendo em consideração, avaliando sempre e individualizando o tratamento sempre com esse doente. Né? Então, eu peço tempos depois. Então, eu pedi na abordagem inicial, 2 a 4 horas, vi estar com lactato elevado, eu peço um novo entre 6 horas, das primeiras 6 horas, eu tenho que ter esses 2 lactatos para eu poder ver. Entendeu? Obrigada. De nada. E, gente, então é assim, ó, se vocês tiverem pergunta, porque quem está dando aula não vê onde está, eu vou achar ainda onde está o chat, tem que clicar em dois itens aqui, e então, às vezes, a resposta vai demorar. Então, se você falar no áudio, eu consigo parar no momento e tentar responder. Tá? Obrigado pela participação. Eu sei que dá vergonha para falar, eu estava envergonhado de falar assim na câmera, tenso isso, mas eu tô achando ótimo. Então, assim, ó, você já está na terapia intensiva, e aí o foco da aula é droga vasoativa, e como começa e quando começa. Então, a gente já começou a conversar como começar o mais rápido possível. Que você identificar que esse paciente está hipotenso, não respondedor ao volume, não protele. E como? Né? Quando você começa assim e como? Começar de uma maneira paulatina, avaliando a necessidade, se tem ou não tem disfunção miocárdica. Se o paciente tiver hipotenso, mas sem disfunção miocárdica já previamente conhecida, você pode iniciar noradrenalina, mas se ele já for um cardiopata, e aí você associa a dobutamina e observa esse paciente. Mas, e aí? Como é que a gente faz? O acesso venoso profundo foi obtido? E como é o passo a passo? Lembrando, eu escrevi aqui, ó, você decidiu iniciar a noradrenalina numa dose de 1 micrograma por quilo e dobutamina na dose de 5 microgramas por quilo. Lógico que existe algumas soluções e a abordagem, de acordo com essa solução que você empregou, vai ser sempre o mesmo passo a passo. Eu preciso deixar claro no prontuário qual é a dose que o paciente está fazendo uso e não a vazão. Qual a diferença? A vazão é ml hora. Se eu olhar uma bomba de infusão contínua e perceber que ela tem lá 30 ml por hora, naquela bomba, aquilo não é a dose. E é muitas vezes confundido e o colega acaba passando para você. Você pergunta, qual é a dose? Está fazendo 30 ml de noradrenalina. Fazer 30 ml de noradrenalina numa solução concentrada, eu dou uma dose para ele. Né? Se eu fizer 30 ml por hora de uma solução diluída, eu estou dando outra dose. Então, eu preciso saber como eu faço a transformação de micrograma por quilo por minuto e ml hora e vice-versa. E é o que a gente vai conversar a partir de agora. Né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, ó, quais são as vazões? Dado a minha dose, que eu dei lá, ó, uma dose de 1 micrograma por quilo por minuto de nora.
e 5 microgramas por quilo por minuto de dobuta, quais são as vazões de nora e dobuta, respectivamente, que devem ser iniciadas nas bombas de infusão contínua? Que é sempre assim, né? Você pega o plantão e aí o colega fala, olha, a dose da nora está tantos microgramas e dobuta tantos microgramas. Ele vai embora, vem a enfermeira e fala assim, doutor Luciano, quantos ml de nora você quer que coloque? Aí você não pode falar para a enfermagem, faz aí para mim 1 micrograma por quilo por minuto, porque essa função é sua. Você tem que fazer a conta, entregar para ela os 30 ml por quilo, 10 ml por quilo, 20 ml por quilo. Você faz a conta, a transformação da dose em vazão e dita para ela a vazão. Lógico que tem muitos enfermeiros que sabem fazer isso, mas essa é a função sua, independente se você está na terapia intensiva ou não. Nesse caso, você está. E aí, como é que a gente faz? Assim. Então, passos para calcular as infusões. As infusões de droga vasoativa vão ser válidas para num evento de choque, como esse, num evento de emergência hipertensiva. E aí eu tenho que calcular passo a passo. É ter esse capricho no início. O início é um pouco complicado, requer treino, mas a gente vai treinar, né? Então, eu tenho que saber a solução padrão da droga. Lógico que aí eu vou apresentar no próximo slide as soluções padrões de nora e dobuta, e é baseado nessa convenção que a gente vai fazer. Então, a solução padrão da droga. A solução é a droga mais o soro que você vai diluir, né? Então, o soluto mais o solvente lá, para fazer a solução. Eu tenho que saber quantos microgramas possui uma ampola da droga. E aí, como é que a gente faz? Eu trouxe aqui uma ampola de noradrenalina e vou mostrar para vocês, eu vou tentar mostrar aqui próximo à câmera. Se vocês procurarem na ampola, todas as drogas, ele vai estar escrito ali o nome da droga e vai estar escrito assim, ó, 1 miligrama por ml. Ou seja, essa ampolinha de noradrenalina, ela tem 4 ml. Então, uma ampola de 4 ml, o microgramas da ampola da droga está aqui, ó. Ele tem 1 miligrama por ml, então a gente vai ver que o miligrama, para transformar para micrograma, é multiplicar por 1000. Então, isso aqui é a ampola. Eu tenho que olhar aqui para eu saber de onde eu vou começar e como eu vou fazer a minha regra de 3. Não precisa decorar. Lógico que a gente acaba decorando, porque toda vez que você for fazer uma infusão, você vai ter a fórmula, que é vazão igual a dose vezes peso, né, vezes 60, dividido pela concentração da solução, mas você pode ter e deve sempre checar a ampola, porque é uma maneira de você salvaguardar o doente e saber que aquela ampola é a apresentação que você quer fornecer para o doente. O terceiro passo. Oi? Desculpa, você falou que no paciente cardiopata com hipotensão a gente inicia a nora. E qual é o outro caso que você associa a dobuta? Então, na verdade, assim, ó, isso é um critério fundamental se você tiver dentro da sua emergência um ecocardiograma, o que a gente chama de FAST, né? Se você conseguir fazer um ecocardiograma para identificar se esse paciente ele já apresenta disfunção miocárdica prévia, né? Se ele chegou lá e ele está com necessidade de associar a dobuta, quando ele tem já previamente uma fração de ejeção diminuída, quando ele tem uma cardiopatia e evoluiu para um quadro séptico. E aí você pode associar a dobuta. A dobutamina, ela tem... a gente tem que ter esse cuidado na emergência, fundamentalmente, porque ela é arritmogênica, né? Então, assim, deixar para utilizá-la sempre na sala vermelha, monitorizado e com essa vaga na terapia intensiva já bem engatilhada, porque a própria droga ela pode causar arritmias. Então, eu tenho que ter marcado essa hipotensão e, conhecidamente, esse paciente ser cardiopata. E se você não tiver esse conhecimento, você com FAST, ultrassom ali com o ecocardiograma na beira do leito, você consegue identificar se há alguma acinesia ou hipocinesia dessas paredes do coração, e aí eu posso associar porque ele é um cronotrópico e inotrópico positivo, e aí eu facilito essa bomba cardíaca a voltar a funcionar do jeito que deveria. Mas é sempre com muita parcimônia, sempre com cuidado
que a própria dobuta ela é arritmogênica, e aí você acaba criando um feedback positivo. Você usa a dobuta para melhorar a fração de ejeção do paciente, já conhecidamente com fração de ejeção reduzida, ou você identificou que a própria disfunção miocárdica da sepsis já instalou, mas ela propriamente pode ser a causa de arritmias, na maioria das vezes fibrilação atrial, até arritmias ventriculares e gravidade, né? Então, a dobutamina é preciso saber calcular, mas tem que ter essa parcimônia, sempre com individualização desse paciente, né? Então, e lembrando, se você for querer iniciar a dobutamina antes da noradrenalina, isso é um fator de gravidade também, porque na maioria das vezes a dobutamina ela vai fazer o paciente ficar hipotenso. Aí o que normalmente na prática a gente faz? A gente avalia o peso, avalia a comorbidade prévia, se tiver ultrassom, um fast ultrassom ali para avaliar pulmão, coração, até mesmo o abdômen, para ver se tem alguma disfunção e para ver a cava fundamentalmente, né? E aí eu tenho essa segurança para iniciar a dobutamina. Se eu não tiver isso, a utilização empírica da dobutamina acaba sendo muito arriscado, mas de qualquer maneira é necessário. Você, antes de iniciar a dobutamina, o ideal na prática é começar a noradrenalina em dose baixa, e aí você associa a dobuta e vai titulando as duas drogas. E aí você vai vendo perfusão capilar periférica, você vai, através da própria presença ou não da diurese, uma melhora da diurese. Então, a dobutamina de forma, na avaliação empírica e indireta, você tem esses critérios para avaliar, né? Lógico que quando você colhe uma anamnese bem feita e esse paciente já é sabidamente, a dobutamina ela entra, mas sempre isso. É uma observação clínica minha de 8 anos na emergência e 6 anos na terapia intensiva. Atenção ao início da dobuta. Quer começar a dobuta? Deixa a noradrenalina já em stand-by, porque você pode melhorar esse cronotropismo, porém tem um efeito rebote, esse paciente pode piorar a hipotensão, né? Então, essa a atenção. Agora, seguindo os passos aqui, a terceiro... Luciano, Pois não? você vai falar ainda de indicação da vasopressina, terlipressina? Eu vou falar no final. Ah, tá. Tá bom. Tá? E eu preciso saber a fórmula para o cálculo da dose da droga de infusão contínua e calcular a concentração em micrograma e volume da solução, né? Então, como é que a gente faz isso? A fórmula é a vazão é igual a dose vezes o peso vezes 60 sobre a concentração da solução. Então, a vazão sempre em ml hora. Quando você estiver escrevendo ou lendo algo, tá? ml hora, essa é a vazão, é aqui que entra na fórmula. A dose vai ser sempre micrograma por quilo por minuto, o peso do paciente em quilos e a concentração da solução em micrograma por ml. E aí, qual é a dificuldade? Identificar qual é a concentração da solução para jogar nessa fórmula. Porque se você tiver a dose que você quer iniciar, né, eu falando de noradrenalina e de dobutamina hoje, né? E eu sei a dose que eu quero, eu sei o peso, eu vou buscar a vazão, mas eu tenho que calcular a concentração da solução. E é isso que é o mais difícil, eu acho, nessa transformação. E existem inúmeras maneiras de ensinar, mas a maneira que eu acho mais fácil é o que eu falei, né? Que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, é ir passo a passo. Então, primeiro, eu pego a ampola da droga que eu quiser, né? Por exemplo, eu estou aqui com a noradrenalina. E eu vejo lá que essa ampola ela tem 4 ml nessa ampola e está escrito aqui, ó, 1 miligrama por ml. E a gente vai sequência. Então, numa ampola de 4 miligramas, porque eu tenho 1 miligrama por ml, eu tenho 4 ml aqui. Então, essa ampola tem 4 miligramas de noradrenalina. Então, a dose inicial é aquela que a gente fala, né? Sempre titulando. Qual é a dose ideal? Vou começar com 0,01? Não, é muito pouco. Então, a gente começa aí com meio micrograma por quilo por minuto, ou começa com 1, dependendo do nível expressórico. Porque se você fizer uma dose na faixa aí no meio, né, entre o 0,01 e o 2, que é a dose máxima,
você tem uma noção aí se você foi pouco ou foi além. E pode ir titulando também, isso é individual, mas então aí uma dose de 0,01 a 2 microgramas por quilo inicial. Então, eu titulo essa dose inicial depois de obter o acesso venoso profundo, sempre aí a cada 5 minutos. Eu botei de 2 a 5, mas em média aí 5 minutos. Você pode botar no seu relógio. O próprio monitor cardíaco, ele te avisa, né? À medida que ele vai aferindo a nova pressão, você coloca lá de 5 em 5 minutos e você vê se há essa necessidade de aumentar essa dose. Então, numa solução, que é a solução mais conhecida daí que a gente utiliza nas grandes emergências do Brasil, é uma solução de 80 para 20 de nora, né? 80 de soro fisiológico, noradrenalina 20. E aí tem um valor aqui no final que eu botei 200 microgramas por ml. É isso que eu vou ensinar no próximo slide, como é que chega esse valor de 200, que é a concentração da solução. A outra solução que a gente utiliza, na maioria das vezes também, numa cirurgia cardíaca, que a gente chama de Nora Light, né, é diluir essa noradrenalina. Ao invés de dar 20 ml para o paciente, nessa solução que 100 de 100, eu dou 8 ml. Eu diluo 92 de soro e 8 de nora. E a terceira, que é a mais light de todas, é a noradrenalina, 4 ml e 96 de soro. A gente começa na cirurgia cardíaca normalmente com uma dose menor, porque o paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca é o paciente com uma labilidade pressórica muito grande. E, às vezes, pequenas doses fazem toda a diferença nesses níveis pressóricos. Então, assim, é uma filigrana entre a dose ideal e a dose tóxica ou uma dose abaixo do necessário para ele. E a gente vai titulando. Lógico, numa sala de emergência, num paciente grave, séptico, vindo do atendimento do SAMU, ou vindo de casa, ou pior, a clínica, às vezes você está na emergência e a enfermagem te chama para avaliar um paciente internado dentro do hospital em algum outro setor, então a dose inicial, você pode começar a noradrenalina, 80 para 20, é uma solução, e titulando a dose aí, começa meio micrograma, ou pode até começar com 1, e aí vai titulando para menos. O importante é tirar o paciente da hipotensão. Então, na noradrenalina, né, como é que eu faço? Eu pego ali a solução, faço 80 de soro, mais 20 ml da noradrenalina. E aí eu somo esses valores. Tenho 100 ml da solução. Sempre assim. Eu vou calcular a concentração da solução, eu pego o soro, pego a droga, somo esses valores e eu tenho um volume total da solução. E é isso que eu preciso para o passo inicial. No passo seguinte, eu tenho que transformar miligramas em microgramas. Se eu olhar na ampola, eu vou ver que ele tem tantos miligramas por ml. E essa transformação eu multiplico por 1000. Né? Então, para noradrenalina, eu tenho na solução, nessa minha solução que eu estou utilizando aqui, 20 ml de nora. Ela veio para cá. Ó. Olhando a minha ampola, eu vejo que eu tenho 1 miligrama por ml na ampola de noradrenalina. Por isso que a ampolinha é sempre bom para tirar essas dúvidas e facilitar a nossa conta. Então, tem 1 miligrama por ml. Então, se eu tenho 1 miligrama por ml, eu tenho 20 ml, eu tenho 20 miligramas. Para eu transformar para microgramas, eu multiplico por 1000. Então, fica 20 ml, porque é a minha solução. 20 miligramas olhando a minha ampolinha. Multiplico por 1000 para eu ter o valor de 20.000 microgramas. E como é que eu faço essa regra de 3? 20.000 microgramas está em 100 ml dessa solução que eu somei. O soro mais a droga. Então, em 1 ml da solução, eu vou ter quanto? X. Então, aqui faço uma regra de 3, eu posso cortar 0 com 0, 0 com 0, vai dar 200. Então, 20.000 microgramas dividido por 100, X é igual a 200. Esse 200 é aqui. Foi por isso que eu achei 200. E se eu repetir essa conta para as outras soluções, eu vou ver que vou achar 80 microgramas e vou achar 40. Né? Então, esse é o passo a passo para a noradrenalina. Olhei a solução, somei o valor total. Transformo micrograma em miligrama em micrograma, multiplicando por 1000. E aí eu olho a ampola e transformo aqui. Tenho 20 ml nessa solução, a ampola está escrito aqui para mim, ninguém me contou, está escrito 1 miligrama por ml.
20 miligramas, multiplicando 20.000 microgramas em 100 ml da solução e 1 ml da solução X. Isso vai ser repetido. Então, ó, num paciente com 70 quilos, e eu quero começar uma dose de 1 micrograma por quilo, como é que eu faço? Eu boto lá vazão, igual a dose, vezes o peso, vezes 60, sobre a concentração da solução. Então, a vazão é que eu quero descobrir, lembra? Porque eu quero dar para o paciente 1 micrograma por quilo por minuto. Esse paciente nosso tem 70 quilos. Eu quero dar esse 1 micrograma para saber se eu estou no meio do caminho para chegar a 2, se eu estou muito mais perto de 2 ou tenho que baixar mais essa dose. Né? Então, a vazão é o ml a hora que eu vou botar na bomba. Foi a pergunta que a enfermeira me fez. Então, Luciano, quantos ml de noradrenalina você quer que comece para o paciente? Aí eu falo, pô, 1 micrograma por quilo eu vou colocar aqui na fórmula. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, a vazão, que é que eu quero saber. Eu tenho a dose eu escolhi, eu vou dar 1 micrograma. Eu poderia dar 0,02, 0,03, poderia, mas eu dei 1 porque eu não conheço o paciente. Eu quero saber se essa dose é muito ou pouca para ele. Está no meio do caminho, entre 2, é uma abordagem prática. 1 micrograma, o peso, 70 vezes 60, dividido pela concentração da solução. Essa concentração da solução, a gente calculou aqui. Foi esse cálculo que vem aqui para baixo. É aqui que vem 200. Então, se a gente cortar 0 com 0, vai ficar 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21 ml hora. Então, eu falo para a enfermeira, começa para mim, 21 ml hora, é isso que eu preciso para iniciar a noradrenalina. Mas aí, como é que eu sei se essa dose, se essa vazão corresponde à dose? E é uma regra de 3 também que você faz o inverso, é a prova dos 9. Né? Então, se eu tenho a minha vazão, é só eu substituir na fórmula a vazão que eu estou dando para saber se a dose vai ser mesmo de 1. É uma maneira rápida de você fazer. Então, um paciente de 70 quilos, com uma vazão de 21 ml hora, porque poderia ser o inverso. Né? Você está no plantão, e aí você está na sua residência, fazendo um plantão na emergência ou na terapia intensiva. E aí você vai passar o caso para mim de manhã. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: fulano, qual é a dose da noradrenalina? Aí você, meu Deus do céu, a dose, eu não sei, Luciano, estava ali 21 ml hora. Mas aí isso é a vazão, não é a dose. E aí, para saber a dose, você joga na fórmula. Vazão igual a dose vezes peso vezes 60, dividido pela concentração. Então, a vazão de 21 ml hora. A dose é que eu quero saber. O peso eu já sei, 60. Por que multiplica por 60? É porque é micrograma quilo minuto para ml hora e vice-versa. Né? Então, em 1 hora, eu tenho 60 minutos. Por isso que entrou os 60 ali. Então, isso é colocando numa situação em que eu tenho a vazão e aí eu coloco aqui 70 vezes 60 dividido por 200, cortando 0, vai fazer a mesma coisa. Vai ficar 21 vezes 2, 42. 7 vezes 6, 42. Dividido por 42 dá 1. Por isso que eu usei 1 para facilitar a conta. Né? E eu sei que vocês estão preocupados sobre como cai isso na prova. Cai dessa maneira assim. Eu vou dar a ampola, vai estar escrito assim, sabendo que a ampola de noradrenalina tem 1 mg por ml. E você vai começar 1 micrograma por quilo por minuto na dose, qual a vazão que você tem que colocar. Aí vai estar lá. A dificuldade das questões de prova são sempre esse cálculo da concentração da solução, mas que depois de treino vocês vão ver que não é difícil não. Então, isso é nora. E a dobutamina, como é que eu faço? Né? A dobuta já é uma ampola maior, eu trouxe aqui também, olha, uma ampola de 20 ml, né? Dobutamina. Ela tem 20 ml. E aí vocês vão ver que aqui, que a solução, está escrito aqui, ó, solução injetável, 12,5 miligramas por ml. E aí a gente deixa esse dado aqui fundamental, que é a nossa colinha. Então, uma ampola, ela tem 20 ml. Está escrito aqui que eu tenho 12,5 miligramas por ml. Então, numa ampola de 20 ml, eu tenho 250 miligramas da dobuta. E aí,
diferente da noradrenalina, que é 0,02, você começa titulando até 2, a dobutamina você começa aí 2,5 micrograma por quilo por minuto, e aí você vai aumentando de 2,5 em 2,5 até titular essa droga no máximo de 20 microgramas por quilo por minuto. Ah, Luciano, mas eu já vi uma vez utilizando mais do que 20 microgramas. Lembra que é uma droga ritmogênica. Eu tenho que ter esse cuidado. Quanto mais droga eu fornecer a esse paciente, maiores são as chances de eu manter esse paciente num limiar arritmogênico. E às vezes eu posso ser o grande causador de arritmia e aí tendo que utilizar outras drogas antiarrítmicas. A mais comum utilizada aí seria a miodarona, né? E a própria miodarona, ela é arritmogênica, é muito doido, né? Então, você usou dobuta para melhorar a função miocárdica. Entrou num quadro de arritmia, você vai querer usar a dobuta, aí você vai correndo quanto o tempo. Então, sempre titulando de 2,5 e avaliando a cada 5 minutos. Uma maneira de fazer isso, no CTI, quem já me acompanhou lá, sabe que quando eu chego no plantão noturno, por exemplo, às quintas-feiras eu estou lá, a gente vai no monitor de um paciente utilizando droga, eu deixo lá para o monitor me mostrar a pressão a cada 5 minutos. Porque eu vejo, avalio naquele momento. 5 minutos depois eu volto, ou sempre tem um interno comigo, que fica responsável por essa avaliação, e aí ele vai e me mostra que eu preciso aumentar a dose. E aí como é que eu faço para as doses da dobuta? Então, são 2 soluções que a gente utiliza na maioria das vezes. Uma solução mais diluída, que é utilizando 230 ml de soro fisiológico e 20 de dobuta, e aí no total de 1.000 microgramas por ml dessa solução, e a gente vai chegar nessa conta, eu vou mostrar no próximo slide, e 210 de soro mais 40 ml de dobuta, que seria uma solução mais concentrada, eu fornecendo a cada ml fornecido dessa solução, eu estou dando 2.000 microgramas para esse paciente. Então, a conta é da mesma forma. Eu vou utilizar a primeira linha aqui, né? Na verdade, a última, né? A segunda linha de 40 ml e 210 para a gente fazer a conta. Então, eu tenho 210 de soro mais 40 ml de dobuta. Mesma coisa que a gente fez na Nora. Eu somo os dois valores e aí eu tenho aqui num total de 250 ml da solução. 210 mais 40. Aí eu tenho que transformar sempre miligrama em micrograma multiplicando por 1.000. Então, se eu tenho aqui 40 ml dessa dobutamina, eu vi que está escrito aqui, lógico que a gente já sabe de cor, porque todo dia a gente utiliza, mas assim, está escrito na própria ampola, que tem 12,5 miligramas por ml, então tenho 40 ml, 40 vezes 12,5 dá 500 miligramas. Só que eu preciso transformar para microgramas. Multiplico por 1.000. Então, eu tenho 500 miligramas multiplicado por 1.000 dá 500.000 microgramas. Enquanto? Em 250 ml dessa solução. 1 ml da solução vai ser X. Então, tenho 500.000 dividido por 250, eu tenho 2.000 microgramas por ml. Isso no caso da dobutamina. Então, vamos colocar isso em prática. Como é que a gente faz na prática? Eu quero começar, lembra que eu falei? Eu vou titulando de 2,5 em 2,5 até chegar a 20 microgramas, que é a dose máxima da dobutamina. Mas como é que eu faço isso? Né? Então, eu vou lá. Ao invés de começar 2,5, eu começo com 5 microgramas, que é um valor médio para eu ver se esse paciente ele tem condições ou vou precisar de uma dose maior. A vazão igual a dose vezes o peso, vezes 60, sobre a concentração da solução. Lembrando, o 60 é porque essa transformação em ml por hora em micrograma quilo minuto, em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, a vazão. Para esse paciente que eu quis começar uma dose de 5, vai ser igual 5 vezes 70 vezes 60 dividido por 2.000. E aí deu aí 10,5 ml por hora. Lógico que eu coloquei valores redondos para facilitar a conta e o entendimento de vocês. Mas na vida real é assim que a gente vê. E aí como é que é uma dica que eu dou? Eu fui residente, né? E a gente inúmeras vezes é colocado na parede pelos staffs, né? Seus preceptores da residência. Isso acontece no internato, mas na residência vocês vão ver nítido. Eles querem fazer perguntas até você não saber responder.
é assim, eles começam com perguntas simples, vão ficando complexas, e aí se você responder uma terceira sequência de perguntas, eles querem te matar, e aí eles começam a fazer perguntas do tipo, né? Você não vai saber responder para ele sair feliz da vida. Mas para pegar o staff, como é que a gente faz? Na beira do leito, inúmeras vezes, né? Eu estou lá, então eu tenho essa fórmula gravada na minha cabeça. Vazão é igual a dose vezes o peso, vezes 60, sobre a concentração da solução. Na hora de passar o caso, é aquilo, né? Quando você conhece bem o doente, você não fica nervoso e fica preparado para as perguntas. Eu já, sabidamente, que ia ser esmagado contra a parede, meu preceptor, né, professor William Favieri, deixar aqui um abraço para ele, né, o próprio Dr. Gerson, eram os dois que vinham com toda a força para cima da gente, e aí o William Favieri sempre fazia pergunta. Tá, mas qual é a dose que está usando? E aí, às vezes você é pego de surpresa, ele joga você dentro de um quarto que você não estava nem avaliando, e aí está lá um paciente no isolamento, e aí ele te pede para você te explicar qual é a dose. Aí você, sabidamente, conhecendo a solução da droga, você olha a vazão e aí você multiplica essa concentração da solução pela vazão que tem ali, divide pelo peso e divide por 60. Aí como é que ganha tempo na passagem do caso? Você olha para o paciente, olha para o preceptor, aí você fala assim, só que você não precisa disso. Mas você fala, professor, quantos quilos esse paciente deve ter? Aí ele vai olhar e ele vai demorar um pouquinho para calcular. Só que você já sabe e já está fazendo o cálculo. Você já está multiplicando mentalmente aí a 21 por 200, por exemplo, ou até com uma calculadora, e ele vai falar 90. Aí você faz automático, né? 21 vezes 200, 90, né, professor? 90 e mostra para ele, ou até tenta fazer no caso, se for uma dose padrão de 1 micrograma, por exemplo, na noradrenalina, essa conta fica facilitada e aí ninguém é pego de surpresa. Sempre fazer a pergunta de volta, quantos quilos ele tem, e a gente consegue responder. Então, aqui no paciente de 70 quilos, eu tenho uma vazão aí de 10,5, como é que eu sei se essa vazão está sendo realmente 5 microgramas? Aí é aquela regra de 3 que a gente faz, multiplica dentro da vazão pela concentração da solução, fazendo tipo uma regra de 3. E é assim que a gente define se vai precisar fazer a dobutamina e de que maneira vai fazer. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, numa tabelinha, existem essas tabelas que eu não queria que vocês ficassem fixos a ela. Por quê? Porque eu preciso que vocês debatam, né, e saibam fazer a prescrição e a definição. Mas então tem essas tabelinhas nos livros, né? Então eu peguei aqui uma tabela, um paciente de 70 quilos, se eu quero dar 5 microgramas, 7,5, 10,5, então a gente vem numa avaliação, lógico que essa aqui é numa dobutamina para o padrão que a gente precisa utilizar, mas não utilize a tabela, eu quero que vocês utilizem sempre a fórmula e esse cálculo, né, que a gente vai fazer esse cálculo individualmente na beira do leito e reavaliação contínua, né? Então, assim, alguém tem alguma pergunta para fazer? Né, tentando responder o que a Yara fez, né? Semana que vem eu vou ter uma continuação dessa aula, que é a aula 2, que é a aula sobre emergências hipertensivas. E aí eu deixei para a última aula as drogas que a gente normalmente utiliza menos, né? Eu trouxe hoje Nora e Dobuta e como faz o cálculo. Semana que vem eu vou falar de Niprid, Tridil e vou falar das drogas que a gente utiliza dentro da terapia intensiva e as abordagens delas de como vai fazer, né? Então, assim, eu trouxe esse caso para que a gente pudesse ter bem marcado início, meio e fim de um paciente com choque séptico e como faz esse cálculo. Eu já mandei para vocês, durante a aula aqui, esse slide, né, para vocês terem os slides aí da aula. Eu sempre disponibilizo quando me pedirem, né, e vou colocar também no AVA o arquivo em PDF com essas drogas, tá? O material de apoio a essa aula é o material de sepsis, que eu também já coloquei lá no AVA, e assim que o vídeo for gravado, eu disponibilizo no AVA o link e mando para vocês no canal do YouTube, né? Então, assim, eu vou parar a gravação aqui